E aí pessoal, tudo bom? Espero que sim. Vamos então para mais uma videoaula, continuar os assuntos da aula passada. Então, sem perder tempo, vamos lá. Falando sobre a Revolução Russa, o que leva a Rússia a sair da guerra? Então, antes mesmo de começar a Primeira Guerra Mundial, a situação na Rússia era bem ruim, especialmente para os mais pobres, para os camponeses e para a galera que não tinha tanta condição financeira. O sistema de governo na Rússia era liderado por um czar, que era uma espécie de imperador, uma espécie de rei. Era o Nicolau II. Então, os camponeses e as pessoas mais pobres, elas viam que, enquanto elas estavam passando dificuldades, o czar e a família dele e os aliados dele estavam muito bem de vida, e isso começa a gerar algumas conversas sobre revolução dentro da Rússia. O povo ele está vendo que está numa situação complicada e que ele precisa fazer alguma coisa para virar essa situação. Então, a guerra explode e o czar, como líder da Rússia e honrando os acordos que ele tinha feito, ele entra na guerra. Só que se a situação na Rússia já estava ruim antes, agora que o czar entrou na guerra e toda a economia voltou-se para a guerra, isso vai gerar ainda mais problemas, tanto na economia como problemas sociais. Ou seja, os camponeses e os mais pobres que já estavam sofrendo começam a sofrer ainda mais. Para falar por esses caras, vão surgir dois movimentos: o movimento menchevique e o movimento bolchevique. Então, esses caras eles têm concepções diferentes sobre o que eles querem, mas o que é certo para eles é que eles precisam tirar o czar Nicolau II do poder e começar uma revolução. Esse é o objetivo que eles têm em comum. Mas enquanto os bolcheviques eles são mais moderados, eles querem uma mudança gradual, a gente tem os bolcheviques, que nessa altura eram dirigidos por um cara chamado Lenin, era o líder do movimento. Ele queria uma mudança mais radical, uma mudança mais imediata nas formas de governo na Rússia. Somado a isso, vai surgir um cara lá na Rússia que vai começar a aconselhar a família real, que é o Rasputin. O Rasputin, ele tinha fama já pelo território como um místico, um cara que tinha poderes mágicos, que tinha poderes de cura, alguém especial. Então, ele acaba, numa dessas andanças dele, no palácio da Rússia. E o Nicolau II, ele tinha um filho que sofria de uma doença chamada hemofilia. Então ele tinha várias dores, passava por vários problemas e se acreditava que esse filho do Nicolau II não ia viver por muito tempo. Por alguma razão, o Rasputin ele diz que consegue resolver os problemas do filho do Nicolau II e ele de fato consegue. Ele consegue amenizar as dores da criança, ele consegue dar um pouquinho de tranquilidade para o filho do Nicolau II. E aí, por causa disso, a esposa do Nicolau II, ela deseja manter o Rasputin na corte. Ele é o único que consegue amenizar a dor do filho. Então, vamos manter esse cara perto para que ele possa ajudar. Só que o Rasputin ele era muito astuto. Então ele começa a cada vez mais tomar o papel de conselheiro na corte do czar e ele acaba chegando a uma época em que ele tem muito prestígio, ele tem muita influência dentro da corte. Inclusive, através de uma das visões que ele alega ter, ele disse que se o czar não fizesse nada, a Rússia ia ser destruída pela Primeira Guerra Mundial. E aí, por causa disso, e por causa da situação complicada da guerra em geral, o czar ele decide partir da Rússia e ir para a linha de frente liderar os exércitos russos. Nesse momento que o czar ele deixa o país, aqueles movimentos que estavam se organizando, tanto os mencheviques quanto os bolcheviques, eles ganham força. E aí o governo, que era formado pela Kazarina, que era a esposa do Nicolau, e pelo Rasputin, eles meio que não conseguem mais segurar a situação. Então, quando o Nicolau volta, ele se vê forçado a renunciar o trono. Quando o czar ele volta para a Rússia, depois de algumas derrotas na linha de frente, ele se vê obrigado a renunciar. O período que ele ficou fora foi demais para se suportar e os grupos que estavam tramando a revolução eles conseguem se organizar e aí o czar ele não vê outra alternativa a não ser deixar o cargo. Agora no poder, os revolucionários eles formam um governo provisório.
Mas esse governo ele estava ligado aos mencheviques, que era a galera mais tranquila. Eles queriam um movimento mais gradual, eles queriam uma mudança que ocorresse de maneira mais lenta. Enquanto o outro lado, os bolcheviques, eles queriam uma mudança mais rápida, mais radical. Então, o primeiro governo provisório que surge após a renúncia do czar, ele é ligado aos mencheviques, que eram os caras mais moderados. A Rússia ela continua na guerra, mesmo com o governo provisório, e isso faz com que os bolcheviques se revoltem. Quando eles se uniram para tirar o czar, eles tinham um objetivo em comum. Mas agora que um deles está no poder, os bolcheviques eles vão ficar insatisfeitos com esse governo provisório. Os bolcheviques eles vão se reunir mais uma vez e o Lenin começa a ganhar expressão por causa disso. Os bolcheviques eles vão pregar a paz com a Alemanha, a saída da guerra, a distribuição de renda e de terra para os camponeses. Então, nesse discurso, com essas ideias de favorecer o povo, os bolcheviques eles se fortalecem e começam a se organizar para tirar o governo provisório, que na visão deles está demorando muito para fazer as mudanças que a Rússia precisa. E aí, em 1917, esses bolcheviques que já estavam ganhando destaque, que já estavam ganhando importância, eles conseguem se reunir. Eles criam a Guarda Vermelha, que é um exército particular, e eles vão ao combate com o governo provisório. Então eles conseguem, graças a esse poder e essa influência que eles reuniram, derrubar o governo provisório. Eles tiram os mencheviques do poder. Então agora os bolcheviques, liderados pelo Lenin, assumem o governo na Rússia e estabelecem um governo comunista. Entre as medidas que esses caras tomam, a primeira, que era que eles já vinham pregando há bastante tempo, é sair da guerra. Então, em 1917, a Rússia ela deixa a Primeira Guerra Mundial e assina a paz com a Alemanha. Ela nacionaliza as terras, ou seja, ela meio que extingue a propriedade privada. As terras agora são da nação e é a nação, na figura do Lenin e dos bolcheviques, que vai começar a distribuir essas terras. As fábricas serão administradas pelos operários, então tem essa mudança. Não é mais a classe trabalhadora e a classe exploradora. Então a ideia do governo comunista é justamente deixar os próprios operários comandarem as fábricas para que assim eles não sejam explorados. Só que isso acaba despontando uma guerra civil entre os bolcheviques, liderados pelo Lenin, que agora estão no poder, e os chamados brancos, que é uma junção dos mencheviques, que tinham o governo provisório e foram derrubados, com pessoas que queriam o retorno do czar, e entre esses grupos também se juntam aliados como França e Inglaterra. Por quê? França e Inglaterra não queriam que revoluções comunistas similares a que aconteceram na Rússia se espalhassem pela Europa. Então a ideia era derrubar esses caras o mais rápido possível. Então de um lado a gente tem os bolcheviques liderados pelo Lenin, com o Exército Vermelho, que era o exército que eles tinham, e a gente tem do outro lado tanto pessoas que queriam o retorno do czar, como pessoas ligadas ao movimento menchevique, que foram tiradas do poder, como forças inglesas, forças francesas, que não concordavam com esse governo comunista que tinha se instaurado na Rússia. Detalhe, quando os bolcheviques eles tomam o poder na Rússia, não é uma revolução tranquila, é uma revolução violenta, é uma guerra civil intensa, muita gente morre para que os bolcheviques eles consigam se estabelecer. Então é sobre essa base que tanto Inglaterra quanto França estão se estabelecendo para poder falar assim, poxa, a gente não quer que essas revoluções aconteçam por outros lugares da Europa, então vamos nos unir a esses caras lá da Rússia, os mencheviques e os czaristas, para poder derrubar o Lenin e os seguidores dele. Não dá certo, o Lenin ele consegue se estabelecer, ele consegue derrotar esse exército que vem contra ele, mas a situação na Rússia em si não melhora muito. A situação não muda quase em nada em relação à época em que o czar estava no poder. E aí o Lenin ele começa a sofrer alguma oposição. A gente vai começar a falar mais sobre a Rússia quando a gente entrar na Segunda Guerra. Nesse momento, o contexto que se estabelece na Rússia é: os bolcheviques eles vencem um conflito e o Lenin estabelece na Rússia um governo comunista. Esse é o contexto do fim da Primeira Guerra Mundial.
A gente para por aqui. Espero que tenha ficado tudo bem claro, tudo bem entendido. Se não, manda as dúvidas por e-mail para eu responder. Só não pode ficar com dúvida, tá bom? Então, até semana que vem. Tchau, tchau.